Bom dia, bom dia, bom dia nesse dia 7/7/2025. Mais um dia estamos aqui para refletirmos uma palavra. Não é sobre religião, é uma palavra. E a gente começou a falar sobre o rei Salomão semana passada, então a gente viu o primeiro versículo. Hoje nós vamos ver o segundo versículo do rei Salomão, lá em Provérbios. Então, hoje vai ser Provérbios 2. Vamos fazer uma reflexão sobre Provérbios 2. Certo? Certinho, aguardando as pessoas entrarem, a gente já vai começar. Porque esse friozinho é cedo, povo de férias, né? Mas estamos aqui, né? Não podemos desanimar nem desistir. Estamos aqui toda segunda-feira para refletirmos. Não é sobre religião, mas sim aquilo que eu falei semana passada. A Bíblia é um livro atual, né? Todos os tempos. Então, é um livro para nós estudarmos, né? Então, me veio muito forte sempre falar uma palavra, mas semana passada veio para falar sobre Salomão, sobre o Provérbios, né? Que foi Salomão que escreveu. Então, a gente vai seguir esse mês, acredito. Esse mês é certinho, porque são 31 e esse mês também é. Mas, assim, não vai ser todo dia, vai ser de segunda-feira, mas a gente vai... os versículos que for mais relevantes, mas todos são, né? E a gente vai aqui comentar um pouquinho, certo? Aguardando mais uns minutinhos, senão a gente já começa. Então, falando, né, do Salomão, filho de Davi, segundo rei de Jerusalém, ele pediu sabedoria porque ele era muito jovem, quando ele ordenou rei. Bom dia, seja muito bem-vindo essa segunda-feira, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Aqui a gente sempre entra para falar uma passagem da Bíblia, uma palavra, algo que toca. E desde semana passada veio muito forte para a gente falar de Provérbios, né? Que foi Salomão que escreveu, o homem mais rico da Babilônia. A gente tem muitos ensinamentos, muitos aprendizados com ele, certo? Que é o segundo rei de Jerusalém, filho de Davi. E ele pediu a Deus, porque ele era muito jovem, então ele pediu a Deus que dá sabedoria para ele lidar com o povo, né? Para ele governar. E Deus deu para ele sabedoria. E quando deu sabedoria, todas as outras coisas vieram, que foi a riqueza, né? Ele foi o homem considerado mais rico da época, né? Então, mas tinha muita sabedoria. Então, e a gente pode dizer o quê? Que são até agora, do capítulo 1, do versículo 1 e o versículo 2, que o primeiro ele nos ensinou a honrar pai e mãe. Então, é uma lei, né, que ele nos ensinou, honrar pai e mãe. E essa de hoje que a gente vai comentar é sobre o discernimento, onde ele fala da sabedoria do discernimento. Então, lá no 2, né, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e as guardar no coração, os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Aqui já está começando já falando, né? Que se você acertar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Aqui ele já começou assim, né? Falando sobre o discernimento. Aí lá em Provérbios 2:20, calma, 2:12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonaram as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas. Então, aqui, outro exemplo para nós aprendermos a ter sabedoria e ter discernimento, né? Lá em Provérbios 2:12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abordaram as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas, né? Então, se você não ouvir ir por esse caminho, ouvir esses homens, né? A gente vai acabar indo pelos caminhos de trevas. Mas se a gente ouvir o nosso coração, que nele falou lá em cima, né? E seguir a retidão, né? A gente vai sim ter discernimento na nossa vida.
porque nunca é sobre o outro, né? Sobre a gente. Então, se a pessoa vai pro caminho errado, é o caminho dele, a escolha dele. A gente não tem que julgar. Mas cabe nós. Mas será que eu tô indo no caminho certo? Será que é esse caminho que é pra mim ir? Será que é esse, né? Então, é um exemplo pra nós, né? Tomar um golinho de água aqui. Minha xicrinha de coruja. Que significa sabedoria. Então, a gente tem sempre que buscar mesmo, né? Sabedoria na nossa vida. E continuando lá em Provérbios 2:20, a sabedoria o fará andar no caminho dos homens de bem. Então, é isso, né? Então, a sabedoria o fará andar no caminho dos homens de bem e manter no caminho dos justos, né? Então, eu falo que tem passagens que são assim, ó. Não precisa nem de muito, né? Já tá explícito na nossa cara, né? E Provérbios, assim, é muito fácil de entender, muito fácil. É uma coisinha ou outra que a gente fica meio assim, mas é muito fácil. Então, a sabedoria o fará andar no caminho dos homens de bem e manter no caminho dos justos, né? Então, mais um ensinamento dele. E para fechar esse discernimento de Salomão, que ele nos tantos diz, né? Aqui, eu vou contar a história de duas mães que chegaram para Salomão. As duas tiveram um nenê na mesma noite. Só que um dos nenê morreu. E a outra mãe, a mãe que perdeu o nenê, ela pegou o nenê da outra mãe. E aí ela falando que o filho, e colocou o morto, né, no da mãe que tava a criança viva. E ficou essa briga entre as duas, porque não, esse é meu filho, não. E aí elas foram pro rei Salomão falar para ele o que ele poderia fazer. Formiguinha aqui. O que elas poderiam fazer. E aí ele ficou ouvindo as duas. Aí nisso ele disse assim: traga uma espada. Aí e elas ficaram assim: eu vou cortar ao meio. Metade para uma, metade para outra, né? Já que vocês estão brigando. Aí a mãe da criança pegou e falou assim: não faça isso, deixa ele viver e pode entregar para ela. Nessa hora, olha só. Nessa hora o rei Salomão falou assim: você está falando a verdade. Porque uma mãe que tem discernimento, uma mãe que está falando a verdade, ela jamais vai querer que mate o seu filho, certo? Então, aí olha como ele usou a lei do discernimento ali, né? Ele não ficou dando ouvidos para as duas. Ele pegou e falou, assim: vamos fazer isso. Traga uma espada, eu vou cortar ao meio, cada uma fica com metade. E a mãe da criança falou: não, deixa ele viver e dá para ela, né? A mãe sábia, né? Ela falou: não, deixa. Aí ele fez: você está falando a verdade. Porque a outra concordou. Então ele falou: não, você está falando. Então ele, ó, a lei do discernimento. Então, assim, são lições para nós aprender no nosso dia a dia, né? Eu falo que é um livro do dia a dia mesmo, pra gente aprender. E Salomão é muita riqueza, não só do dinheiro que ele teve, mas nas coisas que ele deixou para nós, os ensinamentos. Então, nós vamos, assim, refletir juntos, que a gente aprende uns com os outros. Primeiro para meus ouvidos, depois a gente, né, vamos compartilhando. E é uma mensagem, então, dessa semana, que é o discernimento, né, de Salomão, que nos ajuda a ter discernimento, sabedoria no nosso dia a dia, na nossa vida, com as pessoas, certo? Muito obrigada. Semana que vem estaremos de novo, vai ser o versículo 3, certo? Muito obrigada. Deus os abençoe, uma ótima semana. Gratidão por estar aqui comigo. Até, depois esse vídeo vai para a Rede Vizinha. Quem puder comentar, compartilhar, curtir, a gente agradece. Tchau!